Sicoob é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? E o jornalismo, ele entra na sua vida graças a essa paixão pelo esporte também, porque você é atriz também. Sou atriz. Seu grande sonho era ser atriz? Era ser atriz. O jornalismo aconteceu? O jornalismo aconteceu. Meu sonho era ser atriz. Até meus amigos que são atores falam, ô Rê, você é atriz, você não deixou de ser atriz, né? Então, eu me formei, eu fiz a CAL, Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro, um lugar muito famoso, muito bom, ainda existe. Forma grandes atores até hoje. E era o meu sonho, eu cheguei a fazer elenco de apoio na TV Globo por um tempo, fiz algumas peças, assim... Mas, cara, é isso, eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão, precisei entender que, peraí, como é que eu vou ganhar dinheiro, como eu vou me sustentar, como eu vou sair de casa, viver sozinha. E aí eu entendi que ali estava um pouco complicado pra mim e eu quis ter uma segunda opção. Não é que eu desisti do teatro, eu não tinha desistido naquele momento, mas eu falei, eu vou fazer uma faculdade de alguma outra coisa que eu gosto. Eu sempre gostei de escrever, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive um olhar para as coisas diferente, assim, e tudo eu escrevia, desde muito nova, assim, eu participava de todos os concursos literários da minha escola, ganhava uns prêmiozinhos, então eu falei, bom, talvez eu seja boa nisso. Eu tinha coisa da comunicação, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação de alguma maneira, até por ser atriz. Falei, cara, como que eu não vou trabalhar com comunicação? E aí, eu pensei em fazer psicologia, que a psicanálise me salva de mim mesma, então eu faço terapia desde meus 8 anos de idade, e eu pensei muito em fazer psicologia, ir pra esse lado, mas eu falei, cara, mas peraí, mas eu acho que eu preciso mais, eu preciso falar mesmo, eu preciso, não sei, tem que ter algo maior. Porque eu sou maior, talvez, do que ficar numa sala ali com paciente, eu acho que, não desmerecendo, porque como eu falei, né, a psicanálise me salva, acho essencial, acho que todo mundo deveria fazer, inclusive. Tá muito difícil viver sem terapia hoje em dia. Mesmo. Sempre foi, mas hoje em dia um pouco mais. Mas é isso, eu falei, não, preciso fazer jornalismo, porque talvez seja esse o lugar que eu consiga juntar os dois. Um pouco de teatro. Sim. Eu acho que eu tinha visto quando era mais nova, acho que talvez o Tadeu Schmidt, eu lembro, comentando que tinha feito teatro. Alguns jornalistas falando sobre isso. Falei, cara, talvez esse seja um caminho que eu consiga. Queria uma desenvoltura também, né? Em frente às câmeras ali, umas... Exato. Até porque como eu te falei, eu fiz elenco de apoio na Globo e na CAL eu tinha cursos de televisão. Então a gente tinha cenas que a gente tinha que fazer com a câmera. Tá. Cara, a câmera, tanto quando eu cheguei na Globo como estagiária, as primeiras coisas que eu fiz com vídeo, os meus chefes falavam, nossa, Renata, mas é como se, né, a câmera tá ali, mas pra você, se não tivesse, seria a mesma coisa. Eu falei, eu não tenho problema nenhum com a câmera. Até porque eu já tinha feito peças de teatro, né, fiz várias peças pesadas, difíceis, então cheguei a ficar pelada num palco. Então, assim, ou, né, cenas de beijo, cenas mais tórridas. Eu fiz tudo isso. Então, assim... Meu irmão, uma câmera na minha frente, eu tenho que falar na frente dela, esse é o de menos na minha vida. Então, assim, eu sempre curti, sempre gostei, sempre foi fácil pra mim. Nunca tive uma dificuldade, sabe? Nunca fiquei nervosa, ou sei lá. Claro que tem situações e situações. A primeira vez que eu entrei ao vivo com o Marcelo Barreto, eu achei que eu ia falecer, morrer, teto preto, mas assim... É isso, depois você vai se acostumando, você vai pegando jeito, porque é isso, são momentos e momentos, né? Mas eu achei que o caminho do jornalismo foi o melhor pra mim. E é isso, eu conseguia unir duas coisas porque eu acho que sim, talvez eu seja um personagem de vez em quando na frente da câmera, quando eu preciso dar uma notícia difícil, quando eu preciso falar sobre um tema que eu não domino tanto, eu preciso estudar, igual pra um personagem que eu estudava. Eu até falo pra quem quer fazer jornalismo, muitas pessoas que me seguem, muitas. Hoje em dia eu tenho uma galera de seguidor assim muito jovem, muito, e eu sempre falo... Eles falam, né? Eu quero ser jornalista. Renata, eu quero ser... Qual é a dica que você me dá? Eu falo, primeiro estude, mas faz teatro. Faz teatro. Você quer estar na frente da câmera? Também tem isso. Ah, não, eu quero trabalhar com produção, eu quero ser editor. Cara, o teatro é quase uma terapia também, sabe? O teatro te desafia, não só como o personagem, você como humano, você entendendo... seus próprios lugares, porque pra você interpretar um personagem, você precisa acessar lugares difíceis de você mesmo. Então, assim, cara, talvez isso seja bom de uma maneira geral, mas pra um jornalista, eu acho que é muito importante. Pra alguém que quer trabalhar com comunicação e poder se comunicar de forma mais segura, mais tranquila. Então, eu falo, estude, porque hoje em dia, né, tem muita gente que acha que estudar não
Não é Da nada. coisa do passado. É do Deus que me perdoe. Pegar um celular aqui e sair falando, né? Eu tenho O pavor negócio é disso. IA, é chat GPT. Eu tenho pavor disso, pavor. Dá um medinho hoje em dia, mas estudar é uma delícia estudar para começar. Sim. Eu acho que isso sabe, é uma herança que você tá se dando, assim, é um negócio que você se dá de presente e que não tem valor. Aprendizado. Eu tô louca para voltar a estudar, inclusive eu quero fazer uma pós, então em psicologia, Olha aí. para não deixar a psicologia fugir total. Mas eu falo, estudem porque não é assim. Você precisa entender, e eu acho que esse é o diferencial. Muita gente, quando vem trabalhar comigo, seja marcas, sejam confederações, falam, pô, Rê, a gente queria trabalhar com você, quer fechar com você, né? Muito porque você também é jornalista. Também, né? Porque tem a coisa do influencer, da pessoa que está na internet, mas você é jornalista e a gente precisa que nesse trabalho a pessoa entenda o que ela pode e o que ela não pode fazer. Porque aqui eu tenho um nome a zelar, eu tenho um personagem, um entrevistado, um atleta, enfim, e a gente precisa que a pessoa que está do outro lado tenha um respeito, uma noção. Que é isso, às vezes, a pessoa que não estudou, que não entende, que tá, né? É só alguém que bombou nas redes Que bombou, sociais. O jornalismo tem o seu tem, lugar. jornalismo tem preceitos, né? Tem preceito. Tem ética, tem a ética jornalística. A gente tem né? ética. Exato. Cara, eu fui criada, eu falo isso e falo com muito orgulho, eu fui criada na TV Globo, assim. Então, eu entrei estagiária, eu fiquei 10 anos lá. Poxa, é muito difícil você se desvencilhar do padrão Globo, até de qualidade, é bem complicado. Pra mim foi muito difícil, até em questão de edição, assim, vídeo pra internet, que, né, requer até uma coisa mais natural mesmo, Pra a galera... aproximar, né? A galera quer uma coisa sem muita firula, assim. Eu ficava desesperada. Eu falava, mas essa imagem aqui tá muito ruim, gente, só não sei qual edição. E aí eu comecei, não, mas relaxa, que é outra coisa. É isso, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas eu vejo muito mais de forma positiva. A Globo fez a profissional que eu sou. Devo muito à TV Globo, às chefias que passaram por mim, às pessoas que, enfim, me fizeram crescer como profissional e entender o universo do jornalismo e do esporte, né? E ter essa outra visão, que eu acho que, na verdade, foi um complemento da visão que eu trouxe de casa. Porque eu vejo diferente. Eu enxergo bem diferente o esporte. E porque eu tive um pai atleta. Eu vi o meu pai sofrer. Eu vi o meu pai frustrado. Eu vi o meu pai numa derrota, pós-derrota. Eu vi o meu pai pós-vitória. Eu sei exatamente o quanto ele, às vezes, treinava e o resultado não vinha. Então, a coisa da crítica muito agressiva e muito assertiva e que, às vezes, isso eu nem consigo fazer, cara. Porque eu só consigo olhar o atleta e entender ele como para além daquilo. Entender o que está passando na cabeça dele, entender ele como ser humano, entender as dificuldades, o quanto ele abriu mão para estar ali, que ele vai voltar para casa, ele vai ficar na merda, entendeu? E ele ainda vai ter que ler hoje em dia, né? Porque na época do meu pai não tinha as críticas na internet. Nossa. Você ia para casa, você fecha a porta da sua casa, você se tranca no quarto e aquele é o seu universo. Hoje em dia, né, tá até aqui, isso aqui não te permite escapar. E é muito complicado mesmo, sabe? Então, eu tenho uma visão que é isso. Aí eu acho que eu consegui unir duas coisas muito legais de dois universos, assim. De ter a vivência, eu não fui atleta, mas eu tive a vivência de ter um pai atleta. E acredite, você como família, você sofre muito vendo alguém que você ama sofrer em situações complicadas, seja de lesão, seja de derrota. E eu tenho um lado jornalístico também, analítico. De observar, de entender mais friamente. É difícil, eu sou muito passional, mas eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Tive que aprender. Então, eu acho que eu trouxe os dois universos, assim. Isso me faz a jornalista que eu sou, assim. Eu tenho orgulho de ser, sabe?